Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela web rádio Cristo Consolador. Estamos transmitindo ao vivo através do Facebook e também do YouTube, rogando a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor, para conhecermos o Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Nosso programa é dinâmico e divide-se em 4 blocos. No primeiro, estamos desenvolvendo o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No segundo bloco, dedicados ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. No terceiro bloco, estamos estudando as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso e estamos, neste momento, desenvolvendo a primeira epístola a Timóteo. E no quarto e último bloco, nós temos a presença de José Herculano Pires, comentando uma lição aberta aleatoriamente do Evangelho. Tudo isso, então, para você, contando com a sua participação no nosso programa. Basta você enviar a sua mensagem, seja através do Facebook ou do YouTube. Como sempre fazemos, vamos colocar na tela a nossa apresentação em slides para que possamos, então, iniciar o primeiro bloco com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está, então, a apresentação, o primeiro slide. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 5 e estamos fazendo seu final hoje, desenvolvendo o tema Provas Voluntárias e Verdadeiro Silício. Hoje vamos abordar os itens 29 a 31, todos eles escritos pelo Espírito São Luís, em 3 mensagens dadas em Paris, no ano de 1860. E, na verdade, São Luís responde a 3 perguntas que Allan Kardec dirige a ele. E ele, então, em nome dos espíritos superiores, responde a Kardec sobre a questão das provas voluntárias e o suicídio, né, o tirar-se a vida. Na primeira pergunta, então, antes de colocarmos aqui o texto de São Luís, vamos conhecer as perguntas que Kardec faz. A primeira, que está no item 29, Kardec pergunta: aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado, indo procurar a morte num campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? E a terceira pergunta: os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Essas são as 3 indagações que Allan Kardec dirige aos espíritos superiores e, os representando, o espírito São Luís dá as respostas, que enfeixamos, então, aqui em 2 slides, para que possamos fazer os nossos comentários e entender esta questão, né, do suicídio, como é que isso é visto, de fato, em todas as circunstâncias, pela lei divina. Diz, então, o nosso São Luís: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Simples protesto para disfarçar a ação criminosa
e desculpá-lo aos seus próprios olhos. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, e enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Bom, vamos entender então estas colocações do Espírito São Luís a respeito do suicídio. Ele então está nos dizendo que se a pessoa não comete o ato de se tirar a vida, seja como for esse ato, mas pensou nisso, né, e arrumou algum tipo de circunstância para que, aparentemente, de forma natural, como, por exemplo, né, ir para a guerra, no campo de batalha, morrer, São Luís está nos explicando que, perante a lei divina, isso é considerado suicídio, porque o objetivo de ir, por exemplo, ao campo de batalha era abreviar a vida. O objetivo era morrer, retirar-se da existência, abandonar esta encarnação. Por isso, então, a lei divina, levando isso em conta, classifica esse ato como suicídio de intenção, que são as palavras que São Luís utiliza. Ou seja, ele se voluntariou para entrar no exército e ir para a frente de batalha com a intenção de morrer, de que ele fosse atingido e desencarnasse. Portanto, é um suicídio planejado, não é mesmo? Ele apenas não vai puxar o gatilho. Mas então a sua morte perante a lei divina será considerado, sim, um suicídio. E aí São Luís nos diz que pensar que você, por exemplo, serviu a pátria, isso é ilusório, porque, na verdade, houve uma ação criminosa da parte dessa pessoa. E ele, então, arremata aqui o pensamento, dizendo que a verdadeira abnegação consiste em não temer a morte. É saber enfrentar o perigo, é saber oferecer o sacrifício da vida, caso isso seja necessário, mas sem segundas intenções. Não é se entregar para que a morte ocorra pura e simplesmente. Será considerado, então, suicídio. Se ela vier a ocorrer, será a fatalidade das circunstâncias, e mesmo assim somente acontecerá se Deus o permitir. Porque 1000 circunstâncias podem acontecer para que não haja morte, se não temos que desencarnar naquele momento. Situando aqui o exemplo da guerra, da frente de batalha, por exemplo, quando você está ali com seus companheiros, está havendo um bombardeio, você é atingido, vários dos seus companheiros ali, soldados, morrem e muitas vezes nada lhe acontece. Você sai ileso ou com pequenos ferimentos leves. Por que, você vai se perguntar, eu não morri? Eu estava lá também, a bomba caiu sobre nós, todos os meus companheiros, todos os meus amigos de farda morreram. Eu não morri. É porque você tinha que continuar a sua vida aqui na Terra. Somente Deus sabe de nós. É Deus que controla a vida. Se morrer, é porque havia chego o termo da existência terrena. Mas continua São Luís nas suas colocações e vai nos dizer:
esses sofrimentos, ou seja, sofrimentos individuais, chamados de provacionais, mas aceitos com resignação, podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. A palavra-chave aqui, neste texto de São Luís, é resignação. Saber aceitar a aprovação. Saber aceitar a dificuldade, o problema que se está enfrentando, com coragem, com fé, com confiança em Deus. E o Espiritismo nos explica que nesta nossa existência aqui na Terra, nada nos acontece por acaso. Pelo contrário, tudo tem a sua razão de ser, quer esteja ligado a vidas anteriores, quer esteja ligado ao que estamos fazendo nesta vida atual. O que Deus espera de nós é que, diante da prova, possamos dar o exemplo da fé, o exemplo da coragem moral, o exemplo de se sacrificar a benefício dos outros, através do exemplo. Então, é isso que nós temos que fazer. E a fé espírita realmente nos salva do desespero. E lembrando que o desespero não traz boas consequências. O desespero tudo complica. E nós espíritas sabemos que a vida continua depois da morte, que a nossa realidade é a espiritual, que estamos aqui na Terra apenas de passagem, mas sempre responderemos perante a lei divina pelas nossas ações, pelo uso que fazemos da nossa liberdade de pensar, de agir, de escolher, que é o chamado livre-arbítrio. Então, nada de desespero, mas confiança em Deus. Jesus foi muito claro ao dizer que o nosso Pai não coloca sobre os nossos ombros um fardo mais pesado do que aquele que podemos carregar. Portanto, confiança, esperança, perseverança, fé, coragem e com resignação, sabendo que Deus está velando por nós, temos que continuar. Por isso, o Espiritismo se opõe terminantemente, com todas as forças, ao suicídio e diz para todos nós que temos sempre que viver. É isso o que nós temos que fazer, deixando que a morte nos encontre de forma natural, no devido tempo que já está prescrito pela própria lei divina. Bom, com essas considerações, nós encerramos o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, então, de bem-aventurados os aflitos e das causas anteriores e atuais das nossas aflições. E a partir da semana que vem, no próximo programa, nós vamos, então, abrir o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, já fica aí o convite para que você possa estar conosco na próxima semana. Mas agora vamos abrir o segundo bloco do programa, que está dedicado ao estudo que estamos fazendo do conteúdo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, autoria de
Caibar-Schutel. Aliás, você está vendo aí, né? Não apenas a capa do livro, mas está vendo também a figura do Caibar-Schutel, aí, que faz parte dessa composição da capa dessa obra. Já estudamos as parábolas e estamos agora desenvolvendo a segunda parte, que são os ensinos de Jesus. Hoje, Caibar-Schutel nos reservou o texto Salvação pela Fé. Como ele sempre faz, primeiro, ele transcreve o ensino de Jesus que se encontra ali no Novo Testamento, ensino esse que pode ser retirado do Evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João, para, na sequência, fazer, então, o comentário, o estudo, à luz da doutrina espírita. Vamos, então, conhecer a passagem que ele retirou do Evangelho segundo Lucas, seu capítulo 17, versículos 5 a 9. Colocamos ela aí na tela para que você possa acompanhar. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te ao mar, e ele vos obedeceria. Então, esta passagem que Caibar-Schutel destacou para realizar os comentários, sempre através dos ensinos do Espiritismo. Vamos lembrar aqui que sicômoro é uma árvore, e é uma árvore muito grande, muito forte. Agora, não devemos levar ao pé da letra este dito de Jesus, porque Jesus gostava de fazer comparações. Esta passagem também é conhecida como a fé que transporta montanhas. Então, diga aquela montanha para sair dali e ir para lá, e ela iria obedecer. Nós sabemos que, fisicamente falando, isso não é possível, por mais fé que tenhamos. Portanto, é uma figura de linguagem, é apenas uma comparação que Jesus está fazendo para mostrar que a fé tem um poder muito grande e que, se soubéssemos de fato desenvolvê-la, se soubéssemos de fato aplicá-la, nós teríamos um recurso maravilhoso para melhor viver. E a passagem é muito interessante, porque os discípulos chegaram a Jesus, e pediram para que ele, Jesus, aumentasse a fé neles. Jesus, então, ao dar essa resposta, ele mostrou que isso não é possível. A fé não é algo exterior. A fé é interior. Nós não podemos ter a nossa fé aumentada através, por exemplo, do passe ou da água magnetizada. Não há como. A fé tem que estar ligada à nossa crença. Portanto, é íntimo. Na medida em que desenvolvemos o nosso potencial divino, faremos também o desenvolvimento da fé. Caibar-Schutel, então, realizando seus comentários, ele vai nos dizer o seguinte: vamos destacar aqui um trecho do seu texto. A fé é o maior tesouro da alma. A fé é o grande ascensor. É a luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição, é a insígnia do poder. Por isso, disse Jesus a seus discípulos: se tivesseis fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a este sicômoro: transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. A fé
transplanta sicômoros e transporta montanhas. A fé é um cabedal que valoriza a alma, como o ouro, segundo o mundo, valoriza o homem. Na esfera material, o homem vale pelo que tem. Na esfera espiritual, cada um vale pela fé que possui. Assim como acontece no mundo material, acontece no mundo moral e psíquico. No mundo terreno, aparecem os haveres terrenos. No mundo dos espíritos, os haveres intelectuais e espirituais. Na sequência do seu comentário, Caibachútil vai nos lembrar do ensino que nos é dado por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a respeito da fé, quando ele nos diz: fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Portanto, quando estudamos o Espiritismo, nós aprendemos que temos que utilizar a fé racional, a fé raciocinada. Por isso, o espírita não é um místico. O espírita não aceita qualquer coisa e não leva ao pé da letra isso que Jesus colocou. Lembrando que o grão de mostarda é considerado, se não o menor, mas um dos menores grãos que existe. E a mostarda é uma árvore. Então, daquele grãozinho ínfimo que cabe na ponta do nosso dedo, nós vamos ter na sequência uma árvore. Então, Jesus estava apenas dando um exemplo, fazendo uma comparação. E claro que nós espíritas também entendemos que Jesus estava aqui se referindo a termos uma fé racional, mas poderosa, profunda, íntima, que poderá essa fé mover as montanhas das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e levando-nos a uma firme resignação diante de uma provação. Essa é a verdadeira fé. Fé que não vai aceitar qualquer coisa. Não é porque está escrito aqui ou ali, não é porque este ou aquele espírito, através deste ou daquele médium, falou, que nós vamos pura e simplesmente aceitar. Não, porque a fé raciocinada, tudo passa pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso. Então, não vai levar em conta, por exemplo, aquela passagem bíblica que está lá no Velho Testamento, de Jonas ter sido engolido por uma baleia e vivido um certo tempo dentro da barriga da baleia e depois expelido pela baleia. Isso é simplesmente impossível. Primeiro, porque a baleia não é carnívora. Baleia não come um ser humano, aliás, nenhum outro animal. E se, porventura, fôssemos engolidos pela baleia, e não há registro algum na história da humanidade tenha acontecido, morreríamos lá dentro, sufocados, e assim por diante. Então, nós vemos nessa passagem uma alegoria, um ensino que está lá oculto, mas não é um fato verossímil, ou seja, não é um fato verdadeiro, não é algo que possa realmente acontecer. A verdadeira fé raciocinada não fica lá esperando. Eu tenho fé que Deus vai me livrar desse tormento. Mas se você não estiver fazendo absolutamente nada para se melhorar, se você não estiver se mexendo, perseverando, tentando, essa sua fé,
que não é racional, não vai nada concretizar. Você tem que sair do lugar. Confiança em Deus, mas trabalhando, realizando, melhorando-se. Aí sim, nós teremos uma verdadeira fé. E essa fé, com a confiança em Deus, aliada à perseverança, ao trabalho, à coragem, essa fé transporta montanhas. Essa fé desloca a árvore, no sentido figurado, porque é uma fé que vai fazer com que você vai conseguir superar as dificuldades, as aflições, os problemas e seguir em frente. E essa é a mensagem do Espiritismo. Independente do que esteja acontecendo na nossa vida, temos que seguir em frente. É sempre bom lembrar aqui o exemplo de Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como o gigante deitado, que a partir dos 18 anos começou a ter os sintomas de uma doença degenerativa que foi encolhendo o seu corpo e deixando-o totalmente paralisado, e ele não se entregou. Mesmo vivendo sob uma cama, ele continuou a divulgar o espiritismo, viajava deitado naquela cama para fazer palestras, inaugurou centros espíritas, instituições espíritas beneficentes, foi amigo de Chico Xavier, e ele só mexia a cabeça. E nada mais, totalmente paralisado e, claro, dependente do auxílio dos outros, mas sempre alegre, com pensamento positivo, sem nunca se entregar. Então, Jerônimo Mendonça é um grande exemplo para todos nós, entre outros personagens que poderíamos trazer aqui, e que não se deixaram abater, confiando em Deus, confiando nos bons espíritos e seguindo em frente. Então, nós espíritas temos que ter fé raciocinada, porque somente ela, como nos diz aqui Allan Kardec, pode enfrentar, encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E é com essa fé que vamos ter a força necessária para nos melhorar, para nos aperfeiçoar e também para realizar a transformação moral da humanidade, e é o que Deus, nosso Pai, espera que façamos aqui na Terra, cumprindo a nossa missão e colaborando com Ele nessa obra da criação divina. Muito bem, então, vimos mais um ensino de Jesus trazido por Caibar Schutel para a nossa análise e melhor compreensão através do Espiritismo. E semana que vem nós vamos conversar sobre provas da imortalidade que Jesus deu a seus discípulos. Que tema maravilhoso! Mas ele é para a semana que vem, porque agora nós vamos iniciar o terceiro bloco do nosso programa e estamos dedicados a estudar as cartas de Paulo de Tarso. E estamos acompanhando esta obra, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, de minha autoria, em edição digital, que você encontra com exclusividade na Amazon. Basta digitar amazon.com.br e o nome do livro, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, ou o meu nome, Marcos Demário, e a obra vai aparecer para que você possa fazer a aquisição. Hoje, nós temos
a primeira carta a Timóteo. E vamos destacar o versículo 4 do capítulo 4, onde Paulo diz a Timóteo: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível. O que será que Paulo quis dizer com isso? Vamos, então, entender esta colocação de Paulo a Timóteo com o nosso olhar através da doutrina espírita. E se olharmos o nosso querido planeta Terra, nossa casa abençoada, nós vamos perceber que tudo no planeta se encadeia, que tudo o que existe tem sua utilidade e que há perfeita harmonia entre os seres e as coisas que compõem a natureza. Sabe por quê? Porque Deus, o Criador, é a perfeição absoluta. Ora, se o Criador é perfeito, sua criação tem que refletir essa perfeição. Ou seja, tem que ser perfeita. Quando estudamos o Espiritismo, nós compreendemos muito bem disso. E tendo essa compreensão, devemos saber utilizar com proveito tudo o que a natureza planetária nos fornece. E nós, espíritos reencarnados, também pertencemos à natureza planetária e, portanto, devemos nos harmonizar com a natureza, com o meio ambiente, porque sabemos muito bem as consequências desastrosas da exploração em excesso dos recursos naturais. Estamos hoje, por exemplo, vivendo mudanças climáticas que nem podíamos imaginar há 100 anos ou 200 anos. E estamos sendo golpeados, atingidos por essas mudanças climáticas, como consequência do que nós, seres humanos, espíritos reencarnados, estamos fazendo com o planeta na devastação da sua natureza, do meio ambiente. Nós temos que aprender com a perfeição que encontramos na natureza planetária. E temos um bom exemplo para dar. Você já parou para pensar sobre o seu corpo, o seu organismo físico, biológico? E você, pensando sobre ele, já reparou, compreendeu que ele funciona maravilhosamente bem, sem que precisemos pensar sobre esse seu funcionamento? Você não passa o dia dando ordens ao seu fígado, ao seu estômago, à sua circulação sanguínea. Nada disso. Tudo funciona harmoniosamente e automaticamente. Nós não precisamos pensar nas funções dos diversos órgãos para que estes tenham que funcionar. No meio ambiente planetário é a mesma coisa. Basta nós não interferirmos, fazendo modificações drásticas. Então, assim como o corpo humano funciona perfeitamente, também a natureza planetária. Quando é que o nosso corpo biológico se desequilibra? Quando nós o desequilibramos. Por exemplo, com alimentação em excesso, com falta de uma alimentação equilibrada, com excesso de medicação, e assim por diante. Aí o nosso corpo se desequilibra. Quando que a natureza planetária se desequilibra? Quando desmatamos as florestas, quando
poluímos os rios e assim por diante. Mas se deixarmos tudo acontecer como deve acontecer, nós vamos encontrar perfeição, harmonia. Precisamos, então, não apenas cuidar da saúde orgânica, cuidando do nosso corpo, evitando excessos alimentares, fazendo os exercícios físicos, para que a morte, quando ela tiver que chegar, ela chegue naturalmente. Isso que precisamos fazer com o nosso corpo é o que precisamos fazer com o meio ambiente. Cuidar do meio ambiente para mantê-lo equilibrado. Parar de ser os predadores de diversas espécies animais, desequilibrando esse meio ambiente, porque ao matarmos em excesso determinados animais, estamos deixando outros soltos e sem os seus predadores naturais. E aí nós vamos ter um desequilíbrio. Tudo é perfeito na criação divina. E por isso Jesus, o nosso mestre, nos disse que a cada um é dado segundo as suas obras. Então temos que perguntar: o que estamos fazendo com a obra divina que estamos usufruindo por empréstimo? Na verdade, deveríamos diariamente agradecer a Deus por tudo o que temos nesta existência terrena e por sabermos, com o Espiritismo, que a vida continua, e continua sempre, e que nada nos acontece por acaso. Tudo é bom, tudo é útil, mas precisamos descobrir a utilidade de todas as coisas e de todos os acontecimentos aqui na existência terrena. Precisamos aprender a interagir com a natureza para, assim, dela retirar o nosso sustento, mas, ao mesmo tempo, colaborando pela manutenção dessa natureza, porque somos dependentes dela. Na medida que a esgotamos, na medida em que a desequilibramos, atingimos a nós mesmos. Então, equilibrar, manter o equilíbrio do meio ambiente é bom e útil para nós, os seres humanos. Deixemos de ser predadores para sermos colaboradores. Deixemos de ser permissivos para sermos previdentes. Esse é o patamar a que devemos chegar, realizando o nosso progresso, para sermos fiéis colaboradores do Pai, Deus, na sua obra. Porque pertencemos a essa obra, não podemos esquecer disso. Vivemos neste planeta e necessitamos dos seus recursos. Por isso, Paulo de Tarso lembra aqui a Timóteo, e que, na verdade, é uma lembrança para todos nós. Tudo o que Deus criou é bom. E nada, absolutamente nada, é desprezível, porque Deus é perfeito. E, portanto, a sua criação tem que ser perfeita. Nós vamos continuar o estudo desta primeira carta de Paulo a Timóteo na semana que vem, e você é o nosso convidado para seguir, então, neste estudo. E quanto aprendizado que conseguimos, então, tirar desta frase de Paulo de Tarso, quando a estudamos através da visão que o Espiritismo possui sobre a vida e sobre nós. Vamos, neste momento, antes de passarmos para o quarto bloco do programa, a nossa dica literária espírita. Hoje estamos trazendo o livro Revisão do Cristianismo,
de José Herculano Pires. As nossas dicas literárias sempre trazem livros ligados, de alguma maneira, ao Evangelho, porque esta é a finalidade do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Então, estamos trazendo nosso Herculano Pires com esta obra maravilhosa, profunda, muito importante, em que ele passa a limpo não apenas a história do cristianismo, mas o verdadeiro significado do Evangelho e dos ensinos de Jesus, num belíssimo estudo que ele realiza através da doutrina espírita. Então, essa é a dica literária de hoje. O livro Revisão do Cristianismo, de José Herculano Pires. E, por falar nele, é ele que comparece a partir de agora, porque é o quarto bloco, e no quarto bloco quem fala é José Herculano Pires, no seu áudio gravado no programa No Limiar do Amanhã, lá dos idos de 1970, programa que era transmitido pela Rádio Mulher, uma emissora radiofônica lá da cidade de São Paulo. No final do programa, Herculano Pires comentava uma passagem do Evangelho. Nós conseguimos, então, editar os áudios do programa para trazer apenas e tão somente a parte do comentário evangélico realizado por José Herculano Pires. Vamos, então, ao comentário de hoje. Lembrando que o áudio foi gravado em fita cassete ou fita de rolo, provavelmente fita de rolo. Se você não conhece o que é isso, pesquise depois no Google. Então, não tem a mesma definição do que seria uma gravação digital dos dias atuais. Qualquer coisa, aumente o volume para que você possa ouvir com clareza o nosso José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos a seguinte passagem em Atos, capítulo 20, versículos 29 a 35. Eu sei que depois da minha partida virão a vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão homens falando coisas perversas para trair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar cada um de vós com lágrimas. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os fracos e vos lembrar das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Antes de passar propriamente ao comentário deste texto do Evangelho que acabamos de ler, eu acabo de receber aqui um bilhetinho da Maria Helena me avisando que muitos ouvintes estão reclamando respostas às suas perguntas que nos foram remetidas. De fato, nós temos várias perguntas a responder, muitas perguntas a responder. E isso porque é grande o número de perguntas que nos são endereçadas. O programa tem os seus limites. Nós, entretanto, iremos dando vazão às respostas na medida do possível. E eu quero lembrar, particularmente, as pessoas que têm interesse mais imediato nas respostas, que podem se aproveitar das nossas
gravações de auditório, sempre na primeira quarta-feira do mês, quando poderão fazer a pergunta ao microfone e ouvir a resposta na hora. Isto se torna mais fácil. Mas as que têm perguntas por escrito devem esperar, porque, de acordo com as possibilidades do nosso programa, iremos dando as nossas respostas sem cessar e todos serão respondidos. Passemos agora a apreciar rapidamente este texto do livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, que acaba de ser lido. E como nós sabemos, este trecho, como já foi dito aqui, refere-se ao capítulo 20 do livro de Atos, e o trecho vai do versículo 29 ao versículo 35 desse capítulo 20. Nós vemos aí o apóstolo Paulo recomendando aos seus companheiros daquele tempo que tivessem cuidado quando ele se retirasse, porque ele ia viajar, ele ia continuar a sua missão, ia levar os seus ensinos a outras igrejas, ou seja, a outras congregações religiosas do cristianismo nascente pelo mundo todo. Mas ele temia pelos que ficavam. E isso por quê? Porque Paulo não era apenas um pregador zeloso, não era apenas aquele homem que se dera inteiramente à pregação do Evangelho, mas era também um homem que conhecia bastante o seu tempo, a sua época, um homem de elevada cultura, de grande entendimento, de aguda inteligência. Ele sabia que os rebanhos, por assim dizer, do cristianismo nascente, aqueles pequenos aglomerados em que iriam nascer as igrejas cristãs na sua simplicidade, na sua pureza, estavam cercadas por lobos devoradores, lobos famintos. Esses lobos famintos não eram apenas da terra, eram também do espaço, aquilo que o próprio apóstolo Paulo chamava muitas vezes as potestades do ar, quer dizer, as forças que existem na própria atmosfera terrena, no plano espiritual. Assim, os cristãos primitivos, que encarnavam realmente no seu comportamento humano, na sua figura de criaturas humanas, os ensinos de Jesus, e que procuravam modificar o mundo através da modificação de si mesmos, transformar a terra a partir da sua própria transformação, esses cristãos estavam sempre ameaçados pelas forças negativas que procuravam deturpar a doutrina de Jesus e atrair as pessoas para as mistificações e as fábulas de que falava também o apóstolo Paulo, as mentiras com que iludiriam as pessoas de boa fé. A advertência de Paulo é tão severa que ele nos fala aqui, não somente nos lobos vorazes, como também nos fala das coisas perversas a que as pessoas podiam ser induzidas por influência daquelas criaturas perturbadoras encarnadas e desencarnadas que constantemente se infiltravam no meio cristão. Entretanto, Paulo mostra a sua confiança em Deus, a sua certeza de que todos aqueles que se portassem bem, todos aqueles que se fizessem merecedores da graça de Deus, essa graça que ele implorava ao partir em favor dos seus companheiros, todos eles seriam defendidos, todos eles encontrariam na sua própria fé o apoio necessário para repelirem as mistificações que fossem trazidas ao meio cristão. Hoje, tanto tempo depois, quando o Espírito da Verdade se encontra na Terra, presidindo ao desenvolvimento da nova revelação que é o Espiritismo, a situação cristã é a mesma. Os agrupamentos espíritas, onde quer que estejam, estão sujeitos às infiltrações de espíritos trevosos, mistificadores, perversos, que procuram desviar as criaturas do caminho do bem, levando-as para a aceitação de fábulas, de utopias, de absurdos, que desvirtuam e desfiguram o cristianismo e o espiritismo. O espiritismo, como sabemos, não se apresenta na Terra como uma revelação inteiramente nova, desligada do passado, mas sim como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo. E justamente por isso, ele também está sujeito. Ele é o espiritismo, a mesma situação em que esteve o cristianismo primitivo. Confiemos, pois, em Deus
e firmemos a nossa convicção doutrinária nas bases fundamentais do Espiritismo para não nos deixarmos iludir. Muito bem, com a palavra de José Herculano Pires. Estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, em transmissão através do Facebook e do YouTube. E você pode assistir todos os nossos programas no YouTube, acessando o canal da web rádio Cristo Consolador e também o canal Orientação Espírita. Todas as edições do programa estão disponíveis para que você possa assistir em qualquer dia e qualquer horário. Vamos, então, para a nossa finalização, agradecendo a você de todo o coração pelo seu apoio, pela sua presença amiga, para que possamos realizar um programa que esclareça as consciências e sensibilize os corações através dos princípios do Espiritismo, esta doutrina que abraçamos nesta existência e que nos leva, como dizia Leopoldo Machado, sempre para frente e para o alto. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Receba o meu abraço e até semana que vem.